Olá! Então, vamos fazer dois exercícios de fixação utilizando as equações que nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, e utilizando também esse conjunto de dados que se referem aqui a tensões, né? Tensão de corte, tensão de contato para rebite. Depois, tensão de corte, tensão de contato para parafuso e tensão de corte e tensão de contato para pinos. Tá? Então, nós vamos utilizar aquelas equações mais estas tensões que estão aí. Tá? Aqui, por exemplo, questão da tensão de contato, né? Para cisalhamento simples, nós vamos utilizar essa aqui, a força aplicada sobre o diâmetro do rebite ou do parafuso ou do pino, vezes a espessura da chapa. Tá? Se for um cisalhamento com mais de uma seção, né, um cisalhamento duplo, por exemplo, então só muda que aparece esse 2 aqui embaixo, mas o restante é igual. Então nós calculamos essas tensões e verificamos se elas estão de acordo com o projeto. Se essa tensão calculada der acima da tensão admissível máxima, né? Então o projeto não está bem dimensionado, ele está exigindo além do que o pino, parafuso ou rebite possam suportar na questão do contato. Tá? E também nós temos a equação da tensão cisalhante com a mesma interpretação. Tá? Então vamos avançar aqui para o nosso primeiro problema. Esse exemplo aqui, um exercício de fixação, trata de um conjunto que é formado por um parafuso sextavado M12. Tá? Essa nomenclatura aqui, M12, está dizendo que esse parafuso aqui ele tem um diâmetro. Né? O diâmetro dele aqui dentro, ó, é 12 milímetros. Tá? M vem de métrica, 12 é do diâmetro externo. Então, é uma rosca, ele tem uma rosca métrica para diâmetro externo 12 milímetros. Então, isso aqui é uma denominação da rosca. Tá? Parafuso M12. Um garfo com haste de espessura 6 milímetros. Então, essa espessura aqui, ó, é essa aqui. Vamos mudar de cor. Né? É aqui, ó, 6 milímetros. A arruela de pressão, tá? Ela não vai entrar no nosso cálculo, mas isso é importante. É ela que vai auxiliar, se tiver vibrações ou situações parecidas, auxiliar a esse parafuso não soltar, né? Desculpa, essa porca, número 5, não soltar do parafuso. Tá? A chapa de aço 1020, espessura 8 milímetros. Então, a chapa de aço aqui está com 8 milímetros de espessura. Tá bom? E uma porca M12, que é essa porca número 5 aqui. Tá ok? Primeira pergunta. Qual é a tensão de cisalhamento atuante? Lembrando que aqui a tração aqui no sistema é de 6 kN. Já vamos colocar aqui o nosso 6 kN aqui. Ó. Tracionando essa chapa de 8 e tracionando o garfo aqui à direita. Né? Então, item A. Só deixa eu puxar esse 6 aqui, tirar do nosso caminho aqui, né, que a gente vai usar esse espaço aqui. Vamos pôr em cima. Item A. Tensão cisalhante atuante. A tensão de cisalhamento ela vai acontecer neste parafuso. Nessa seção AA, né, A linha, né, e B linha. Ela vai acontecer nessas duas seções. Então lembra que eu calculo uma área, mas aí tem aquele N que define o número de seções. Então a tensão de cisalhamento atuante vai ser a nossa força Q, que a união está suportando, sobre o N vezes a área de cisalhamento. Tá bom? Continuando então, a nossa tensão cisalhante é igual ao Q
tudo no sistema internacional, 6.000 newtons, sobre o N são duas seções cisalhantes, vamos destacar aqui em vermelho, essa seção e essa seção. É um parafuso, mas ele tem duas áreas que suportam cisalhamento. Então seriam 2 aqui, vezes a área cisalhante. A área cisalhante é πd ao quadrado sobre 4 ou πr ao quadrado. Tá? O nosso diâmetro é 12 e o raio é 6 milímetros. Então nós vamos colocar aqui, ó, π vezes 6 ao quadrado, não é sobre não, mas lembra que isso aqui está em milímetros, né? Então aqui tu tem que transformar isso aqui para metros, e esse milímetros aí, ó, na verdade ele é um 10 na menos 3 ao quadrado, tá? Então você teria aqui, ó, o 6 ao quadrado, seria 6 metros ao quadrado, mas você tem um mili, que é 10 a menos 3, também ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? O 6 já está em metros, mas não esqueça do mili, né? O mili tem que participar da reunião, senão vai dar problema, né? Senão a unidade não bate. Então, embaixo, você já está com metros, que é do 6 aqui. Então, Newton por metro quadrado vai dar a tua tensão em Pascal. Esse 10 na menos 3 aqui ao quadrado vai dar 10 na menos 6. Quando vai para cima, fica no mega. Tá? Então, isso aqui vai virar um mega, que vai dar um megapascal para nós. Tá? Então, vamos fazer a continha aqui. Sigma é igual. Vamos fazer algumas simplificações. Ó, tem um dos 6 aqui, a gente pode simplificar com um dos 6 aqui, ó, que fica só 1, então. Fica 1000, tá? Esse 2 aqui, se você simplificar tudo lá em cima, fica 500. Né? Então, você ficou aqui com 500 sobre π megapascal. Tá? Vamos fazer aqui na calculadora o nosso 500 dividido por π. Tá? Vai dar 159,16. Então, 159,16 mega, que é desse m aqui, pascal, que é do Newton por metro quadrado. Tá? Então, essa aqui é a tensão aplicada, não é a tensão admissível. Essa é a tensão aplicada. Vamos circundá-la aqui já com nossa cor de circundar aqui para deixar bem destacada a nossa resposta. A pergunta é, o problema não pede isso, mas vamos comparar. Essa tensão cisalhante está acima ou abaixo do que a gente espera para esse tipo de união? Então vamos verificar lá para isso aqui é um parafuso, tá? De uma união dupla, tá? E é a tensão de cisalhamento. Vamos verificar aqui, ó, parafuso, tensão de corte, de cisalhamento, olha só. A recomendada para parafusos ajustados é 105 e não ajustados é 80. Ali o problema não está especificando, mas vamos supor que fossem ajustados, ó. Eu estou acima da tensão máxima permitida. Então, eu teria que redimensionar esse meu problema aí, né? Talvez colocar mais um parafuso, enfim, fazer um redimensionamento do problema. Mas vamos verificar aqui essa conta. Eu estou achando que tem algo inadequado. Vamos lá. Eu vou dividir de novo ali. A simplificação parece que está ok. Vou dividir de novo, então, 500 dividido por π e dividido... eu não dividi pelo 6, né?
Um 6 foi eliminado, mas o outro permaneceu. Dividido por 6, olha lá, vai dar 26,526. Tá? Então, vamos corrigir aqui. Então, 26,526 megapascal. Ah, agora está adequado, tá? Eu estava notando que a força não é tão alta, dá 600 kg força, não é tão alta assim. E são duas áreas cisalhantes, tá? Então, se você olhar, agora essa tensão aplicada, ela é menor do que a tensão permissível. A tensão admissível, tanto para parafuso ajustado como não ajustado, olha, essa é de 80 e a outra é de 105. Então, ela satisfaz as duas condições, seja ajustado ou não ajustado. Tá ok? Agora vamos para o item B. Então, o item B, deixa eu só abrir um pouco mais de espaço. O item B pede a pressão de contato na chapa e nas hastes do garfo. Veja, vai ter uma pressão de contato aqui, que é essa área aqui e essa área aqui. E vai ter uma pressão de contato aqui, nessa região aqui. Então, são dois cálculos. Vamos pôr aqui, item B. Primeiro, na haste, na chapa. Vamos fazer primeiro na chapa, então. Contato na chapa, que é essa chapa central aqui. Então, a pressão de contato na chapa, nós chamamos aqui sigma D. Vai ser a nossa força, 6.000 newtons. Aqui eu tenho apenas uma área resistente, vezes o diâmetro, aqui é 12 milímetros, então 0,012 metros, vezes a espessura, que é 8 milímetros, então vezes 0,008. Veja que aqui eu podia fazer 12 vezes 8 e colocar já 1 megapascal lá para cima, tá? É possível também. Então, na hora que você fizer esse cálculo, você vai ficar com 6.000 dividido por 12 vezes 8. 8 dividido, você vai ter 62,5 megapascal. Essa é a chamada pressão de contato, ou também de esmagamento, para a chapa central de 8 milímetros. Vamos ver se ela se enquadra dentro do que nós precisamos. Trata-se aqui de parafusos. Parafusos está aqui, ó. Então, ó, de contato média para cisalhamento simples. Aqui, ó, de contato médio para cisalhamento duplo, é o nosso caso. Aquele parafuso está sujeito a cisalhamento duplo. Então, eu posso ter uma tensão de contato média de até 280 megapascal. Estou bem abaixo, né? Estou com 62. Então, está aprovado para esta chapa aqui no quesito de tensão de contato. Agora, vamos fazer aqui nas hastes do garfo, nessas duas aqui. Então, item B ainda, só que aqui nas hastes do garfo. Então, aqui a tensão de contato vai ser o nosso 6.000 de novo, a nossa força, sobre, veja que ele divide em 2, né? Então, nós temos que ter o 2 aqui, vezes o diâmetro, novamente o diâmetro do parafuso, 12 milímetros. Vou colocar aqui, ó, 12 vezes 10 na menos 3 e vezes a espessura do garfo aqui, 6 milímetros. Então, 6 vezes 10 na menos 3. Você fala, mas e o outro garfo? O outro garfo está aqui, ó, é o 2. Eu estou dividindo a força por 2, então cada parcela aqui vai pegar só metade da força, tá bom?
Então, esse 10 a menos 3 com aquele vira um megapascal. Tá? Então, você vai ficar aqui com 6.000 dividido por esses termos aqui. Então, 6.000 dividido aí por 2, 12 e dividido ainda por 6. Nós vamos ter aí 41,667. Então, tensão D é igual a 41,667 megapascal. Essa é a tensão de esmagamento aqui, ó, nessa parcela do garfo aqui, tá? Quando tracionar, essa aqui vai esmagar, isso aqui vai esmagar, né? Aqui chamada tem pressão de contato, tá bom? A de 62 acontece aqui, quando essa haste for puxada, ela vai esmagar essa região. Também essa tensão está bem abaixo da admissível, né? A admissível aqui para parafusos, olha, era de 225 para o simples, mas para o duplo, que é o caso aqui, né? No caso é o simples, porque só vou pegar uma haste lá, então está abaixo da tensão admissível, tá ok? Então esse exemplo veio trazer um projeto pronto, onde a gente verifica se as tensões estão de acordo com a norma ABNT, tá? NBR 14, tá ok? Vamos agora para um outro exercício. Esse exercício ele vai tratar de rebites. Então é para projetar uma junta rebitada para que ela suporte essa carga de 125 kN. Perceba que é um valor aí em torno de 12 toneladas forças. A junta deverá contar com 4 rebites. Então isso aqui é fixo, do jeito que está aqui, ó, 4 rebites. A espessura da chapa é 8 milímetros, é essa espessura aqui. 8 milímetros, 8 milímetros. Lembra que no exercício anterior, uma chapa lá tinha 8 milímetros e as hastes do garfo tinha 6 milímetros. Então tinha que tomar esse cuidado. Aqui é tudo 8 milímetros. E as tensões admissíveis do cisalhamento e de contato são 105 e 225. Então é para considerar aqui, ó, que a tensão admissível de contato seja ali 225 megapascal, tá? E a tensão de cisalhamento é de 105 megapascal, tá? Nós vamos usar aqui a equação para o cisalhamento de rebite, que é igual à força aplicada Q sobre o número de áreas cisalhadas vezes a área cisalhante. É S, né? Vezes a área cisalhante. Também vamos utilizar a tensão de contato, sigma D, que é igual a uma força F, podemos colocar aqui como sendo o nosso Q, sobre também essa seção N, né? O número de elementos sobre compressão, vezes a área lá, que é o diâmetro do rebite, vamos colocar aqui o D, vezes o T, que é a espessura da chapa. Então, o que exatamente nós devemos projetar ou determinar? Vai ser o diâmetro do rebite, porque o número de rebite já foi nos fornecido. Então, pelo menos o diâmetro mínimo de rebite, tá? Então, vamos aplicar aqui, ó, essas tensões, né, o sigma D aqui e o sigma de cisalhamento aqui. Vamos montar a equação, mas vamos deixar o diâmetro D em aberto. Vamos fazer o cálculo tanto para o cisalhamento quanto para o esmagamento. Aquele que der o valor do diâmetro maior é ele que deve ser satisfeito, tá? Então, digamos que no cisalhamento deu um diâmetro de 7 milímetros e no esmagamento deu um diâmetro de 5 milímetros. Então, nós vamos satisfazer o cisalhamento e escolher rebites de 7 milímetros.
Então vamos aplicar aqui, primeiro item A, vamos observar o cisalhamento. Perdão, aqui cisalhamento é com S, tá? Então, a tensão cisalhante que age ali na união rebitada, considerando as devidas áreas, vai ser o carregamento Q sobre o número de áreas cisalhadas vezes o π, já vamos deixar o diâmetro, tá? Diâmetro ao quadrado sobre 4. Vamos colocar o 4 lá em cima, tá bom? Vamos reescrever a equação já substituindo alguns valores. Então, sigma é igual a 125 kN. Então, 125 vezes 10 na terceira newtons sobre número de seções de cisalhamento. Percebo aqui que apesar dessa fileira estar parecendo aqui que está uma após a outra, né? Mas na hora que você provoca essa tração aqui, todas essas quatro áreas que elas acontecem aqui, tá? Todas essas quatro áreas que acontecem aqui vão estar sujeitas a essa força F. Então, essa F aqui vai ser dividido por 4. Tá? Então, o nosso N aqui embaixo vai ser 4. Em cima tem o nosso 4 ali do cálculo da área aqui embaixo. Tá? Então, o N embaixo, 4, vezes π, vezes o diâmetro ao quadrado. Esse diâmetro eu estou procurando, né? Acabei esquecendo, mas há tempo ainda, vamos substituir a nossa tensão cisalhante admissível. A admissível aqui é 105 megapascal. Então, 105 vezes 10 na sexta pascal. Tá? Ok. Então, podemos, nessa equação aqui, isolar o diâmetro D. Então, o diâmetro D vai ser igual. Vou fazer a continha aqui, já trago para você. O diâmetro, então, fica 0,19466 metros. Tá? Isso vai dar um valor aí em milímetros de 19,466 milímetros. Obviamente, essa precisão toda não faz sentido, né? Se a gente fosse selecionar aqui um rebite, a gente pegaria o primeiro valor comercial acima, né, que provavelmente o 20 milímetros já iria satisfazer a nossa situação. Mas antes de saber qual rebite usar, eu preciso também verificar se na questão de esmagamento ou aquela pressão de contato, né, que não pode passar esse valor aqui, ó, ela é satisfeita. Então, não posso ficar só no cisalhamento do rebite. Então, nós vamos avançar e vamos verificar essa questão. E vamos chamar aqui de item B. Então, nós vamos satisfazer aqui a questão da pressão de contato. Também chamada aqui de tensão de esmagamento. Então, essa equação aqui que a gente vai trabalhar. A tensão de contato é igual a força Q sobre o N, já vou falar dele, o diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa T. Esse N, observe aqui nessa gravura aqui, ó, nesse desenho. Essa chapa aqui está sendo puxada para a esquerda por uma força F. Essa para a direita. O que acontece com essa força F aí, ou força Q? Vamos usar o Q, que é o que está sendo usado aí. Ela divide em 4 rebites. Ela flui uma parte para esse rebite, uma parte para aquele rebite, uma parte para aquele e uma parte para esse. Ela flui para cada um dos 4, migra para a chapa superior e vai em frente. E na chapa superior, o que estava aqui veio para cá, o que estava lá veio para cá, o que estava aqui veio para cá. É como se fosse uma corrente que divide em 4 condutores e depois se agrupa novamente num único condutor.
Fato é, vamos apagar um pouco aqui, que são 4 faces que vão estar sendo pressionadas ou esmagadas, né? São 4 faces de pressão. Então, esse N aqui é de número 4. Vamos continuar o nosso cálculo. Primeiro, vamos separar um pouco mais aqui a nossa área de trabalho, para não ficar muito sobrecarregado, tá? E aqui. Então, outra coisa, a nossa tensão máxima de contato, já utilizando a máxima, é 225. Então, 225 vezes 10 na sexta Pascal é igual a 125 kN, que é a força, vezes 10 na terceira Newton, sobre 4 áreas de contato, que é o N. O diâmetro do rebite é o que eu procuro, e a espessura da chapa nós conhecemos, que é 8 milímetros, vezes 10 na menos 3 mili. O metros está aqui e o mili está aqui. Então, estou totalmente no sistema internacional. Se vocês observarem aqui, 10 na terceira, esse 10 na menos 3 embaixo vai para cima como 10 na mais 3. Então, posso simplificar esse com esse, que vai dar 10 na mais 6, com esse aqui, 10 na sexta. E aí, com isso, é possível já isolar o diâmetro D e fazer o devido cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, vai ficar 125, 4 dividido, 8 dividido, 225 dividido. O valor do diâmetro vai dar 0,017361. 0,017361 metros, né? Mas normalmente para esse tipo de elemento a gente pega no milímetro, então vai dar 17,361 milímetros. Conclusão: o rebite de 19 milímetros ele satisfaz o problema do cisalhamento e também satisfaz o problema do contato. Eu não posso usar o de 17 milímetros porque eu vou satisfazer o contato, mas vai ficar deficiente no cisalhamento, podendo levar a estrutura a uma ruptura prematura, né? Não que vai romper na hora que monta ou coisa assim, mas não vai estar satisfazendo as condições de segurança para esse tipo de união e você poderá ter uma ruptura prematura da sua montagem, tá ok? Então, conclusão, o dimensionamento aqui é, em primeiro lugar, gente, eu vou abrir um pouco mais de espaço aqui, só um pouquinho. Em primeiro lugar, vamos fazer uma divisão aqui. Primeira coisa, o nosso rebite deve ter 19,466 milímetros de diâmetro no mínimo, tá? Então, você quando for escolher, você vai procurar um rebite comercialmente que é vendido. Provavelmente ali um rebite de 20 milímetros, 22 milímetros, né? E aí você vai comprar esse rebite nessa dimensão apropriada e colocar para uso. Agora, esse rebite que você escolheu, digamos que você escolhe o de 20 milímetros. Então, escolhido rebite de 20 milímetros. Com ele, você deve ainda dimensionar mais algumas questões dessa união. Lembra que nós tínhamos uma transparência? Deixa eu localizar ela aqui. Não. Também não. Essa aqui, ó. Essa transparência nos traz algumas regras. Olha lá, ó. É uma união simples aqui, inclusive, tá? A distância interna é 3D. A distância da fileira de rebite até a borda da chapa é 2D.
No outro sentido é 1,5 e 3. Então nós vamos deixar aqui, ó, e já vamos especificar lá no desenho nosso. Vou tentar deixar aqui do ladinho para mim já enxergando. Não vai dar, mas vamos lá. Então é 2D, 3D e 2D. Então vindo para cá, vamos traçar umas linhas em magenta, aqui, ó, umas linhas auxiliares, aqui, aqui e aqui. Então, quais são essas dimensões aqui, ó? Ali, até aqui, depois essa parte do meio, depois essa parte da borda. Então, olhando aqui, ó, nós temos 2D, 3D e 2D. Então, se aqui, ó, é 2D, então aqui o diâmetro é 20, então aqui vai ter que ter pelo menos 40 milímetros. Vamos colocar aqui a nossa unidade do lado, para não carregar. E no meio é 3D, então no mínimo 60 milímetros. Do outro lado, no mínimo 40 milímetros. Eu falo no mínimo porque se você colocar mais, você está beneficiando a segurança, tá? Só não pode colocar em menos, tá? E no sentido vertical, nós temos 1,5, 3 e 1,5. Vamos usar outra cor. Pode ser esse marronzinho, né? Sentido vertical aqui, ó. Aqui. Aqui e aqui. Então, esse aqui, né, o valor aqui, 1,5, 3 e 1,5. Então, colocando aqui nos devidos valores, 1,5, então aqui eu vou ter 1,5 de 20, vai dar 30. Então, 30 milímetros. Aqui no meio são 3, né? Então vai dar 60. E aqui embaixo, 1,5, 30 milímetros. Então está dimensionada, ó. São 4 rebites de diâmetro 20 milímetros com essa disposição na união. Ok? Espero que tenha atingido os objetivos, que vocês tenham feito seus resumos, as suas anotações e que vocês se preparem aí e vão desenvolvendo o projeto de vocês. E aonde houver necessidade de alguma união parafusada, alguma união rebitada, algum pino, vocês utilizem esses conceitos que foram passados. Bons estudos e sucesso para você!